Muito bem, voltamos com o nosso Jornal da CTV, trazendo para você agora os comentários com Hernandes Queiroz, né? Participa com a gente agora para a gente conversar um pouco, Hernandes, sobre o que foi notícia, né, essa semana aí, que foi impactante aqui. Opa, estou para o lado errado, né? Foi impactante, impactante aqui para todo o Brasil, né? Como, por exemplo, aí o inquérito da milícia digital aberto pela Polícia Federal, que levou aí à prisão o ex-deputado Roberto Jefferson, né? Que, por sinal, é aí um defensor do atual governo, não é, Hernandes? Boa noite, Robson, a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Essa foi uma grande notícia do dia, né, Robson? Logo cedo, né, o Noticiário Nacional trazia justamente, né, essa informação que a Polícia Federal estava à procura do ex-deputado o Roberto Jefferson, né, para justamente, né, efetuar a prisão. Para isso vem em decorrência de algumas ações do ex-deputado Robson, porque ele tem atuado de forma muito veemente, né, na própria imprensa, aliás, nas próprias redes sociais, né, defendendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né, e aí considerado, né, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi quem autorizou a abertura desse inquérito, né, é, defendendo justamente o fechamento do STF, que tem sido uma constante aí em algumas defesas de alguns parlamentares, né, que se discute muito em torno disso. Na verdade, tem sido uma afronta, né, entre os poderes, né, que tem acontecido com bastante frequência no Brasil. E considerado, Rob, que é justamente isso que tem levado a esse inquérito que está classificado como as milícias digitais, né, que são atos considerados inconstitucionais, antidemocráticos, né, que ferem todos os princípios da Constituição Federal, né? Então, está dentro dessa perspectiva, e aí a abertura desse inquérito hoje, né, levou à prisão do ex-deputado federal, né, o Roberto Jefferson, né, que já passou pela prisão, né? Durante um bom tempo ele ficou preso, né, saiu da prisão, mas uma das questões que é muito presente é a exibição de armas por ele nas redes sociais, né, defendendo, né, o fechamento do STF, né, com muita frequência ele tem feito isso, né, e aquelas falas de agressão, né, ao ministro, né, e ao próprio Supremo Tribunal Federal, que acaba sendo um ato que fere todos os princípios de uma sociedade democrática, né, de respeito aos diferentes poderes, porque aí, Robson, eu penso que é um dado, né, algo que é muito importante a gente estar atento e que precisa, né, nós precisamos do respeito entre os poderes. A gente sabe que o judiciário, o poder executivo, o judiciário e todos os poderes que compõem, né, e que são compostos e que têm funções importantes numa sociedade democrática, atuando dentro dos seus limites, eles devem ser respeitados nessas instâncias de atuação. Infelizmente, o que a gente tem percebido, né, em alguns casos, né, assim como, por exemplo, o deputado Daniel Silveira também, que foi punido em relação a essa questão também, foi preso, né? Assim o ex-deputado Roberto Jefferson também vem com essas ações e o STF, né, a partir de algumas ações do ministro Alexandre de Moraes, tem sido muito enérgico nesse sentido de procurar dar aquela punição mais correta possível a esses atos, né? Então, de qualquer forma, o que a gente percebe hoje, que ao invés de haver diálogo entre os poderes, a gente percebe que há um embate aí bem efervescente, Robson. Hernandes, essa frase me impactou muito essa semana, né? Eu até comentei com o Lorielson Alves aqui, né? A universidade deveria ser para poucos, foi o que disse aí o ministro da Educação. Eu não consegui entender aí no contexto que ele quis colocar essa frase dele aí, né? Mas para mim foi muito impactante, até porque nós vemos aí no passado aí da expansão das universidades, né?
e até onde Sumé ganhou um campus aí, uma extensão do campus da Universidade Federal de Campina Grande, onde eu tive o prazer de ter 2 filhas formadas nesse campo, né? E eu sinto que a universidade, né, a educação tem que ser para todos, não para poucos. Robson, eu trouxe justamente, eu quis comentar esse assunto hoje, porque para mim, assim como você se sentiu impactado em relação a esse assunto, eu acho que qualquer pessoa que defende a educação se sentiu incomodado com essa frase do ministro. Mas, na verdade, se a gente lê, por exemplo, uma entrevista que ele deu essa semana, né, semana não, segunda-feira, e que ele fazia, por exemplo, né, um discurso sobre essa perspectiva das universidades públicas no Brasil. E entre as frases que ele disse foi justamente isso, que a universidade deveria ser para poucos. O que é que o ministro trouxe dentro de um contexto mais geral, né? Inclusive, tem outra parte que ele cita, que eu me senti muito incomodado também, porque eu achei muito impactante, quando ele disse, ele fazendo uma crítica às cotas nas universidades públicas, e ele mencionou, disse que pobre não paga imposto, e que a universidade deveria servir àqueles ricos que, né, pagam impostos, e na leitura do ministro, essas pessoas teriam mais direitos do que a população mais carente. E a coisa se torna muito mais grave quando a gente escuta o contexto maior da situação. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje dentro da política nacional, especialmente quando você cita esse exemplo de Sumé e de outras realidades, porque a interiorização da universidade ela não aconteceu apenas na Paraíba, mas ela aconteceu aqui no Pernambuco, né, em diversos campos por aberto. Aí na Paraíba a gente cita o campus de Sumé, né, eu acho que o campus de Cuité, de Mamanguape, Rio Tinto. Então, houve uma expansão muito significativa em relação às universidades públicas que a gente até então não tinha tido no Brasil. E isso, Robson, foi um diferencial muito grande. Quando você disse que teve 2 filhas formadas aí em Sumé, a gente percebe o quanto um campus de uma universidade, né, pública no interior, ela beneficia, né, um quantitativo de pessoas muito alto, né, porque se você olha para a realidade do Cariri paraibano, antes de a gente ter um campus de universidade aí, a opção que se tinha é vir para Campina Grande ou João Pessoa. E isso implicava, né, em ter alguma condição financeira para esse deslocamento ou para morar na cidade, que era uma realidade muito difícil. Então, quando a gente percebe, por exemplo, a fala de um ministro que defende uma universidade pública elitizada, onde ele diz que apenas a universidade deveria ser para poucos, ele está dizendo que lugar de universidade não é lugar de pobre. Né? Ele está dizendo que a universidade é lugar de uma elite privilegiada, que isso tem, de fato, acontecido ao longo da história do Brasil. Mas nos últimos anos a gente começou a sentir uma diferença nesse sentido, onde houve um processo de democratização maior do ensino superior a partir da interiorização das universidades públicas. E isso, Robson, foi um ganho muito grande para aquelas pessoas mais carentes, que é o filho do trabalhador, o filho do agricultor, o filho do pedreiro, né? O filho do gari, que estava dentro de uma universidade pública, tendo a oportunidade de ter uma formação superior. E todos nós sabemos que a realidade pela qual a gente vive hoje, se você não tem hoje, no mínimo, uma formação superior, as oportunidades de trabalho, elas são cada vez mais difíceis. E quando a gente escuta de um representante maior da educação brasileira, que é o ministro da Educação, que diz que a universidade deve ser um lugar para a elite, né, deixando de reconhecer a importância de se abrir a universidade pública para aquelas pessoas mais pobres, né? E por isso eu digo que eu sou um extremo defensor das cotas, porque eu acho que as cotas ela não resolve uma situação, mas ela gera outras possibilidades e oportunidades que até então a gente não tinha dentro de um processo educativo. A função do poder público, da gestão pública, é gerar oportunidades, sobretudo gerar oportunidade para aquelas pessoas que mais precisam. E nós entendemos que a educação ela é a principal ferramenta de emancipação do ser humano. Né? Além do conhecimento adquirido para a vida, né, a gente pensa nas oportunidades de mercado de trabalho também que uma pessoa que é formada dentro de uma universidade pública pode ter.
Então, eu acho que o ministro, acho não, eu tenho certeza que ele foi extremamente infeliz com a frase, que é uma frase preconceituosa, é uma frase excludente, que nega oportunidades para aquelas pessoas que mais precisam e tenta privilegiar apenas quem já é privilegiado na sociedade. Robson. Muito bem. Hernandes, nós teríamos um terceiro tema aí, que eu vou deixar para o próximo programa, o próximo jornal, porque o nosso horário já estourou, né? Eu ainda tenho as notícias lá direto da nossa redação, mas eu gostaria de me aprofundar muito, principalmente nessa questão da educação, né? Eu tenho exemplos aqui de pessoas que fizeram universidade pública a vida inteira. Conheço um exemplo de um rapaz que o pai era carroceiro e a mãe lavadeira de roupa, né, e ele se formou em Direito e fez concurso para juiz no estado do Pará e passou e está para assumir. Né? Isso foi reportagem aqui no nosso estado. E isso mostra aí que a população carente precisa de educação, sim, né, e de qualidade pública. Hernandes, muito obrigado por hoje, bom fim de semana para você. Segunda, às 7h30 com Café com Comentário e à noite conosco aqui no Jornal da CTV. Ok, Robson, boa noite e obrigado, e um bom final de semana a você e a todos que nos acompanham pela CTV. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.